Luiz Sérgio. Bom, boa tarde a todos. Já é meio-dia e pouco, né? Então, boa tarde. Eu queria agradecer ao Tibério e a todos os demais componentes hoje dessa reunião. E o que me interessa mais aqui, o que me impressiona muito aqui, e que realmente é uma coisa que eu aprecio muito, é um certo reembaralhamento das cartas intelectuais. Isso é fundamental. Pessoas de diferentes origens, extrações, diferentes formações e inserção profissional que se encontram, né? Liberais, progressistas, marxistas, ex-marxistas. Esse reembaralhamento das cartas é um elemento central. E se a gente conseguisse fazer com que isso se espalhasse entre outros intelectuais, entre outras áreas acadêmicas, e até descesse para setores, para eleitores comuns, para cidadãos, né? Seria uma coisa admirável. Seria o início de um centro democrático, né? Não entendido geograficamente, mas como algo que fosse ao centro dos problemas. Ou ainda, para citar alguém não muito admirado hoje, Lenin, né, falava no elo da cadeia com o qual se controla toda a corrente, né? Então, esse é o nosso objetivo, reembaralhar as cartas, espalharmos-nos horizontalmente e também, quem sabe, verticalmente. Eu também organizei algumas ideias em torno de 3 eixos. O primeiro deles, eu vou passar rapidamente por ele, é sobre a tentação da analogia com os anos 1930. É uma tentação. Tem elementos de verdade e tem elementos que não são tão verdadeiros assim. Não é? Até porque as analogias são frágeis, muitas vezes, elas explicam alguma coisa e deixam outras na sombra. Se bem que o capitalismo esteja rigorosamente sempre em crise, né, a forma normal de ser do capitalismo, a crise. E a democracia e todas as formas políticas também estão sempre em crise, pode-se ver naquela conjuntura de 30, em particular, uma grande crise do ordenamento liberal, com a emergência das massas. Foi a primeira grande crise da democracia no século XX, né? A emergência das massas, onde, na Primeira Guerra, nas revoluções de escopo global, onde se viu até a existência, a emergência de condições ótimas para a expansão do materialismo histórico. Eu me refiro particularmente a 1917, isso foi visto assim, não é? Sindicatos e partidos de massa, mas também as respostas corporativistas e os totalitarismos. Eu gostaria até de falar a respeito de 30, de lembrar uma parte, uma expressão, uma frase, né, um pensamento de Antônio Gramsci, que me parece muito válido então e me parece válido ainda hoje. Gramsci fala, num dos seus cadernos do cárcere, portanto, o Gramsci mais maduro, um dos seus últimos cadernos, de 33, ele diz o seguinte: uma das contradições fundamentais é esta, que enquanto a vida econômica tem como premissa necessária o internacionalismo, ou melhor, o cosmopolitismo, a vida estatal se desenvolveu cada vez mais no sentido do nacionalismo, da autossuficiência, etc. Uma das características mais visíveis da crise atual é apenas a exasperação do elemento nacionalista, estatal nacionalista na economia. Cotas de importação e exportação, clearing, restrição ao comércio de divisas, etc., etc. Então, essa ideia de que é uma economia cosmopolita, internacionalista, e uma política que se entrincheira, esse texto de 33, né, Gramsci já conhece o fascismo, naturalmente, ele está preso, né? O nazismo começa a se impor, e essas soluções nacionalistas são um entrave, né? Anunciam nuvens pesadas para a democracia e para boas soluções para a crise. Essa citação de Gramsci, sobre a qual eu gostaria de colocar a minha intervenção,
sempre sublinhando que se trata de sugestão quase literária, não é? Uma formulação que tinha um determinado sentido então, e hoje, se ela for apropriada, deve ser feita essa apropriação com muitos ajustamentos para a nossa nova situação. Uma analogia mais forte com os anos 30 é que, então, tardaram as inovações de fôlego. Elas não vieram logo. O reformismo rooseveltiano, as primeiras experiências de capitalismo regulado, o compromisso social-democrata que se generalizou no segundo pós-guerra. Eu acho que é exatamente o ponto em que nós estamos hoje. As soluções de mais fôlego, elas começaram esse ano, muito em função da pandemia, muito em função de Merkel, do eixo Merkel e Macron, muito em função da União Europeia. E, quem sabe, continuarão com uma possível vitória do Partido Democrata nas eleições de novembro próximo. O fato é que as respostas nacionalistas, as respostas corporativas saíram na frente, né? E esse é um dado que nos aproxima muito de 1930. Bom, quais são os antecedentes imediatos da situação atual? Antecedentes imediatos da situação atual. É um segundo ponto da minha intervenção. Provocadoramente, diria que os antecedentes mais imediatos da situação atual devem ser buscados no Manifesto Marxiano de 1848. Ao entoar loas à capacidade expansiva do mundo que o capital criava. Existem páginas do Manifesto Comunista que são um elogio descarado, aberto, né, da capacidade do capital em derrubar provincianismos e localismos, em fomentar a criação de uma literatura e uma cultura mundiais. O poder que tinha a forma da mercadoria de abalar mais do que canhões e mais profundamente do que eles as muralhas do atraso, que na época de Marx seriam as muralhas do feudalismo, do pré-moderno. Tudo o que é sólido se desmancha no ar. A frase pensada por Marshall Berman é bem representativa deste modo de expor a história global e o poder dissolvente das relações mercantis. Isso foi o que nós vimos nesses anos de hiperglobalização. Quer dizer, por isso é que eu falo provocadoramente que no manifesto você tem os antecedentes imediatos do que aconteceu nas últimas décadas. Podemos dizer que a hiperglobalização, que se segue à Guerra Fria e ao fim da contraposição de sistemas antagônicos, é o comunismo dos capitalistas. É o comunismo que os capitalistas promoveram em escala mundial, a chamada globalização neoliberal. A criação de cadeias globais de valor, deslocalizações produtivas, nova divisão do trabalho em escala global, China como a fábrica do mundo. E esse talvez tenha sido o grande resultado, não digo inesperado, mas surpreendente, né? Uma das maiores transformações da história econômica de todos os tempos, a emergência da China. A crise das economias sociais de mercado e do compromisso social-democrata. A erosão do estado de bem-estar social, do estado de bem-estar, dos nexos sociais e dos vínculos de solidariedade. Esse é o resultado do comunismo dos capitalistas, né? Da globalização neoliberal. E não em último lugar, uma pressão que já parece insuportável sobre os recursos naturais, colocando em crise a reprodução dos modos de consumo e de vida das sociedades afluentes, a grande crise climática do nosso tempo. O reaganismo e o thatcherismo apresentam-se sob bandeiras e lemas que se revelariam crescentemente perigosas, como um individualismo que poderíamos chamar de ontológico. Não há nada que se possa chamar de sociedade, só há indivíduos. E os seus resultados foram um crescente mal-estar, o aumento das desigualdades no interior das nações e entre nações e regiões, ainda que acompanhado da redução da pobreza absoluta,
que é um argumento de defesa de quem defende a globalização neoliberal. A pobreza absoluta diminuiu, o que provavelmente é verdade, mas o sentimento de desigualdade, né, o tema da desigualdade jamais pode ser, não foi abafado e é gerador de um profundo mal-estar. Numa palavra, as condições estruturais para a emergência de uma negação desta negação. Tem algum som, alguma coisa estranha aqui? Bom, acho que parou. Quer dizer, nós temos, então, as condições estruturais para a emergência de uma negação, que nós estamos vendo, desta negação, desse globalismo neoliberal. Como a história humana parece mais uma caixinha de surpresas, para lembrar um velho comentarista de futebol, do que uma sequência lógica de tríades hegelianas, a hiperglobalização acarretou não a retomada dos ideais de solidariedade e fraternidade em escala global, mas o retorno do nacionalismo econômico, a criação, a emergência das autocracias ditas populistas, a crise dos grandes universalismos, não só o marxismo e o socialismo, mas também o liberalismo clássico. Então, temos uma situação em que o espalhamento, o espraiamento das relações capitalistas em escala global, na visão marxiana tradicional, seria a antessala do socialismo também em escala global. É um universalismo. E, no entanto, o que aconteceu, não é, foi um recuo para fronteiras nacionais, quer dizer, uma reproposição daquele tema gramsciano, a economia internacionalizada e a política se retraindo para as suas fronteiras nacionais. Um terceiro ponto da minha intervenção é uma pergunta, rumo à desglobalização, que é o tema que se coloca hoje, que o Eduardo Viola falou sobre isso. Surpreendemos-nos nos últimos anos de vários e inesperados modos. Deixemos de lado os avisos que vieram de países não propriamente centrais. Hungria, 2010, Polônia, 2015, mas também a Itália de Salvini, a França, que foi salva no último momento por Macron em 2017. Quer dizer, é uma coisa interessantíssima. Em 2017, a vitória da Le Pen, em determinado momento, se desenhou. E o surgimento de Macron foi aos 45 minutos do segundo tempo, né, salvando a República Francesa de um experimento de extrema-direita e recolocando, possibilitando a recolocação do eixo França-Alemanha, que é tão fundamental para a democracia hoje. No caso da Hungria, né, a Hungria, para citar uma frase do Chico Buarque, que eu acho excelente, né, o húngaro é a língua que o diabo não aprendeu, né, é uma língua que mete medo. E, no entanto, nós tivemos o Viktor Orbán aqui como convidado especial da posse de Jair Bolsonaro. Quer dizer, é uma circunstância muito interessante, né, que mostra como esses nexos entre a extrema-direita acontecem hoje e são fortes, apesar de tudo. Bom, Brexit e Donald Trump, nos dois países líderes do capitalismo, historicamente líderes do capitalismo, a mais antiga monarquia constitucional e a República Democrática por excelência dos modernos. E Jair Messias Bolsonaro, em 2018, na sequência virtuosa que conhecemos. O impeachment de uma presidente de esquerda no seu segundo mandato, a crise total do sistema partidário, especialmente do centro de gravidade desse sistema, a polarização destrutiva, deliberadamente induzida como política rendosa eleitoralmente ou com pretensões revolucionárias. Eu aqui também acho que a polarização ela pode ser induzida como política rendosa. Eu acho que os governos petistas fizeram isso. A famosa política do nós contra eles, repetida à exaustão, né, e que debilitou muito a ideia de bem comum que deve ser própria da esquerda moderna, ou dos progressistas de um modo geral. A busca de pontes,
a busca daquilo que nos une, a busca de valores comuns, sem os quais nenhuma democracia se sustenta. Então, essa política que foi induzida por razões eleitorais pelo petismo e que depois foi retomada com pretensões revolucionárias pelo Jair Messias Bolsonaro, ao menos na visão das franjas mais radicais do movimento que ele representa. Não sabemos se hoje ele se converteu a um tipo de conservadorismo mais tradicional, com aliança com o Centrão. É uma questão a ser vista. Eu, particularmente, tenho dúvidas. Tenho muito medo de um segundo mandato desses populistas todos, não só do Trump, mas também do Bolsonaro. Bom, os nacionalismos autoritários, em parte, se desmentem ou se contradizem. Propugnam a desglobalização como remédio aos malefícios da hiperglobalização. Para usar a metáfora antiga, parecem querer jogar fora o bebê junto com a água suja do banho, embora até nisso se desmintam, como dissemos, porque eles se organizam internacionalmente, à maneira dos antigos sociais-democratas e dos bolcheviques, com as internacionais ultraconservadoras. Até mesmo em nível episódico, tais nexos se manifestam. Viktor Orbán, da distante Hungria, falando húngaro, a língua que o diabo não aprendeu, veio à posse de Jair Bolsonaro. Nosso chanceler figura fácil em seminários na Polônia, tratando de assuntos que antes nos pareceriam exóticos. Quem é que sabia da Polônia, ou da Hungria, ou da Tchecoslováquia no Brasil de algumas décadas atrás? Praticamente os membros do Partido Comunista, que iam para Praga, moravam em Praga, se exilavam na Hungria, mais raramente na Polônia, e mais ninguém. Salvini é referência para nossos ultradireitistas e vice-versa. Sobre todos eles, ou muitos desses, paira um personagem com seu quê de bizarro, Steve Bannon, recentemente preso nos Estados Unidos. E essa gente é de uma disfarçatez, eles são presos, eles saem. Há uma imagem televisiva dele em que ele sai acenando, com cara boa, queimado de sol, como se nada tivesse acontecido. Ele é acusado de um desvio lá de milhões de dólares para fins pessoais, para fins de vida luxuosa. Bom, e por sobre tudo e todos, Donald Trump, um presidente que, de modo inacreditável, é sinônimo de crises constitucionais possíveis na próxima sucessão norte-americana, ao denunciar processos eleitorais e colocar em risco uma sentença essencial na democracia: uma pessoa, um voto. Quer dizer, o que Trump tem feito com valores básicos da democracia, é inacreditável. Nós que tínhamos a visão dos Estados Unidos na Guerra Fria como o farol, o defensor do mundo livre, e devemos admitir, hoje, nós que somos pós-comunistas, havia muita verdade nessa ideia de que, a partir de um determinado momento, os Estados Unidos realmente representavam mais valores de liberdade do que, por exemplo, a União Soviética. Estamos, pois, inseridos também, nós brasileiros, num movimento vertiginoso que acrescenta àquela contradição fundamental do nosso tempo, apontada no início, uma outra igualmente central. A contradição fundamental do início é aquela entre a economia internacionalizada e a política nacionalizada, a política fascista, a política também da União Soviética, que era o socialismo num só país, Bom, essa nova contradição é aquela que opõe os nacionalistas populistas às democracias liberais, ou, como já é mais adequado dizer, às democracias tout court. No meu ponto de vista, já não faz mais sentido falar em liberal-democracia, é democracia, acabou, ponto. São esses os valores que devemos defender acima de qualquer, sem tergiversação. Essa nova contradição entre entre nacionalistas populistas, nacional-populistas e democratas, se não restaura os direitos da filosofia da história, pelo menos nos coloca, a nós brasileiros, no coração dos processos contemporâneos,
nos faz colocar os problemas do Estado e da nação brasileira, que não podemos deixar de lado, na perspectiva internacional, que é a única que lhes pode dar sentido. Aqui eu faço referência a discussões que houve aqui, muito interessantes, particularmente com o antropólogo o Antônio Risério, né, sobre a ideia de nação, que nós não podemos perder, né, essa ideia de nação que foi estilhaçada nos últimos tempos, e não podemos deixar nas mãos da extrema-direita, mas a correta colocação dessa ideia de nação é na perspectiva internacional. Se não a colocarmos, se não tivermos bem, não pegarmos bem firmes os dois lados da questão, a reconstrução da nação e a perspectiva internacional, nós nos perderemos. A propósito disso, convém lembrar sempre, com Agnes Heller, uma marxista que se abriu radicalmente para temas e autores não marxistas e para além do marxismo, que a democracia liberal, com todos os seus valores, é a nossa única possibilidade de sobrevivência. A Agnes Heller era uma pensadora húngara, né, que sai da Hungria nos anos 70, passa pela Austrália, vai para os Estados Unidos, lê muito Hannah Arendt, lê muito Tocqueville, e diz isso, que hoje nós somos ameaçados, não é uma ameaça política, nós somos ameaçados existencialmente, no sentido mais imediato. E a nossa única chance de sobrevivermos como intelectuais, como cidadãos, como pessoas que têm uma vida cívica, a nossa única possibilidade de sobrevivência existencial, não é, são os valores democratas e liberais. Fora deles, nós corremos o risco de apanhar na esquina, né, de sermos espancados na esquina, tal como nos anos 30, naquele tempo pavoroso de fascismos e também de comunismos sectários. Bom, eram esses os pontos mais interessantes que eu consegui anotar antes dessa palestra e deixei de lado deliberadamente a China. A China quase não apareceu aqui, porque é um universo tão grande, é um fenômeno tão extraordinário, tão excepcional, que nós estamos ainda metabolizando o que é isso. Me parece muito interessante, do ponto de vista da esquerda hoje, que, à diferença dos anos 30, nenhum de nós poderá chamar a China de pátria do socialismo, como se chamava nos anos 30 a União Soviética. A China é um fenômeno, é um animal que nós não conhecemos, não deciframos, mas não é a pátria do socialismo. Não é aquele país que nós devemos assumir como nosso para lutar contra o capitalismo democrático. Me parece que está cada vez mais claro para a esquerda moderna que o Ocidente democrático é o nosso lugar e que a China, por mais que seja vitoriosa no curto prazo, no tratamento da pandemia, nos resultados econômicos que vai obter esse ano, que já obteve esse ano, por mais que isso aconteça, não é mais a nossa pátria. Não temos que defendê-la contra o regime das liberdades que caracteriza o nosso Ocidente democrático. Bom, eu me preparei para falar durante 20 minutos, deixei a China de lado, e era basicamente o que eu tinha a dizer, esperando que a gente possa discutir mais. Muito obrigado.